Muito bom dia, meus amados, queridos irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus seja sobre nós. Amém? Assim, então, temos a oportunidade de desfrutarmos de mais um dia, começarmos a nossa semana. Nós sabemos, na verdade, que o primeiro dia da semana é o domingo, onde nós servimos ao Senhor, nos reunimos, cantamos, louvamos a Deus, oramos, intercedemos, ouvimos a palavra bendita do Senhor ao nosso coração. Mas as atividades recorrentes aí ao longo da semana, assim, então, começando na segunda-feira, planejamento, atividades, e cada um tem a sua luta, tem as suas preocupações, as suas decisões, escolhas. Então, todos nós estamos envolvidos em tantas coisas e é importante nós pedirmos a direção de Deus para tudo quanto nós, então, teremos que fazer, que realizar, que Deus seja com você, com a sua casa, e assim, então, juntos nós vamos seguindo com a nossa porção diária da palavra. Seguindo as nossas devocionais no livro do Gênesis, estaremos hoje lendo em Gênesis capítulo 45, do versículo 1, e eu vou ler até o verso 7. Então José, conseguindo se conter diante de todos os que estavam com ele, gritou: "Saiam todos da minha presença!" E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer aos seus irmãos. Levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó, e disse a seus irmãos: "Eu sou José. Meu pai ainda está vivo?" E seus irmãos não lhe puderam responder, de tão assustados que ficaram diante dele. E José disse aos seus irmãos: "Agora, cheguem perto de mim." E eles chegaram. Então ele disse: "Eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vocês para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Amém." Aqui está a palavra de Deus para nós hoje. E quando nós estamos caminhando ali com as experiências de José e os seus irmãos. E agora nós temos mais uma parte importante dessa realidade. Quando, depois de José testar os seus irmãos, depois de colocá-los a uma prova extrema, de prender Simeão, depois os irmãos que haviam levado o mantimento voltaram com Benjamim, prender Benjamim. Judá fez a intercessão em favor de Benjamim para que ele se colocasse como prisioneiro do Egito e os irmãos fossem liberados para levar Benjamim de volta ao seu pai. E agora nós temos um dos momentos mais marcantes na história de José com seus irmãos. Na verdade, toda vez que vamos lendo essa sequência de capítulos, a experiência vivida por José com seus irmãos marca demais cada um de nós. Produz uma realidade de quebrantamento, de contrição, quando nós podemos perceber o poder da reconciliação. Quando nós podemos perceber a força que está presente no ambiente onde há reconciliação. Aqui, no caso, é a reconciliação entre irmãos. Mas entendemos que a reconciliação de um casal, a reconciliação de pais e filhos, a reconciliação de amigos, quantas vezes amizades que, por alguma situação, circunstância, escolhas indevidas ou escolhas que cada um tem a liberdade, de repente, amizades de décadas são rompidas, e ficam cada um triste por um lado, mas quando há a reconciliação, então, toda uma experiência que produz
alegria, satisfação, contentamento, choro. Né? Então, aqui está José com seus irmãos, e ele se dá a conhecer, e ele então chora com seus irmãos, e ele então fala também amavelmente com seus irmãos: não tenham medo, não fiquem tristes, que vocês não se culpem por aquilo que aconteceu. Né? Então ele fala de maneira branda para os seus irmãos, ele abraça os seus irmãos, e ele então chora ao abraçar cada um deles, né? Chora de maneira muito mais intensa quando abraça o seu irmão Benjamim, né? Porque era o filho de Raquel, a quem Jacó amava. E assim então, nesse processo aqui de reconciliação, nesse texto tão importante, José, ele já reconhece mais uma vez a soberania de Deus. Ele reconhece o cuidado do Senhor, não somente com ele, José, mas com a promessa feita a Abraão, que haveria de fazer de Abraão uma numerosa descendência. E aí José tinha o entendimento que naquele processo de fome da terra, ele estava ali para que pudesse poupar, preservar, abençoar, então, ali todo o povo de Deus, povo de Israel. Veja como que é importante a realidade do texto, não é? Quando ele diz que ele veio por uma ação de Deus, não é? Agindo sobre ele e também sobre seus irmãos. Muitas vezes nós não entendemos as coisas que ocorrem conosco, que acontecem. Muitas vezes nós até achamos que é fracasso, nós achamos que é derrota, nós achamos que estamos perdendo, nós achamos que estamos no prejuízo, nós achamos que alguém está levando vantagem sobre nós, e aí nós vamos com conceitos que estão enraizados em todos nós. Mas, de repente, quando nós buscamos a direção de Deus, e nós descansamos no Senhor, quando nós esperamos no Senhor, e então Ele vem acalmando o nosso coração, clareando a nossa mente, iluminando as nossas ações, e aí nós temos a tranquilidade necessária para perceber, né, que o Senhor, em todo momento, Ele está do nosso lado. A todo instante, em todas as circunstâncias, o Senhor está conosco e Ele está cuidando de nós. Mas eu gostaria de terminar a meditação de hoje, podendo trazer como lição profunda desse texto o ensinamento de José. José, ele então nos ensina a importância do perdão. José, ele nos ensina a perdoar. Como que é necessário nós estarmos atentos à realidade do perdão. O Senhor Jesus colocou da seguinte maneira: se vocês não perdoarem aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai Celestial perdoará a vós. No grande momento da oração modelo, o Senhor Jesus também, ensinando os seus discípulos, ele também disse: perdoa as nossas dívidas, como nós também temos perdoado aos nossos devedores. Então, podemos perceber nos ensinos do Novo Testamento a grande quantidade de ensinamentos, de instruções, de orientações para nós como igreja a respeito do perdão. E perdoar, na verdade, produz satisfação, produz contentamento, paz de espírito, comunhão, congraçamento, a oportunidade de seguir a nossa caminhada. José perdoou os seus irmãos. José, então, nos ensina a perdoar. Talvez você esteja com seu coração magoado, entristecido, talvez você esteja ressentido, talvez você esteja vivendo preso ao longo de meses, anos e talvez até décadas, porque ainda não conseguiu perdoar. Mas libere o perdão. É unilateral. Depende de você. Libere o perdão e desfrute da alegria e da paz que o Senhor há de dar ao seu coração. Assim, então, vamos juntos, vamos seguindo. Que Deus seja conosco, que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor, nós somos muito gratos pelo dia de hoje e obrigado, Deus, pela Tua palavra tão profunda ao nosso coração. Que o Senhor nos ajude, Deus, a de fato estarmos ouvindo, recebendo,
aplicando na nossa vida, assim como José fez com seus irmãos. Que o Senhor nos ajude também a estarmos, ó Deus, perdoando e caminhando com alegria com aqueles que estão próximos a nós, ou talvez com pessoas que nós até já rompemos, ó Deus, os nossos relacionamentos, mas que o Senhor nos ajude a cumprirmos com a Tua vontade, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Seja conosco neste dia. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço para você, que você tenha um dia de paz. Até amanhã, se Deus permitir.